Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 440. Agnes perdida. E determinação. Victor estava em uma sacada olhando para as 2 luas. O barulho das pessoas conversando enquanto olhavam para as 2 luas Nightingale dava ao Victor uma sensação muito contrastante, mas ele se sentia surpreendentemente em paz. Lentamente, seu corpo começou a absorver a luz da lua. Seu cabelo preto curto começou a voltar ao seu comprimento original e seus olhos brilharam mais. Era como se a própria lua estivesse abraçando confortavelmente toda a existência de Victor. Uma mulher com longos cabelos brancos abraçando uma espada vermelha ocidental olhou para esta cena com um sentimento indescritível em seu coração. Era uma imagem tão bonita, uma imagem que deveria ser imortalizada em um quadro ou pintura. E foi isso que ela fez. Ela tirou o celular do bolso e tirou a foto de Victor, fazendo isso rápido e silenciosamente. Uma técnica que ela ensinou à sua amada filha. Você e Violette realmente são parecidas, hein? Victor virou-se lentamente para encarar Agnes. O corpo de Agnes tremeu levemente quando ela percebeu que Victor havia notado seu movimento. O que você está falando? Ela tentou se fazer de boba. Não é tarde demais para fingir enquanto você está segurando o telefone? Claro, isso não funcionou com Victor. Você é muito narcisista. Só porque eu tenho meu telefone na mão não significa que estou tirando uma foto sua ou algo assim. Ela bufou enquanto guardava o telefone e continuou. Eu poderia estar olhando minhas mídias sociais ou as notícias. Oh! A grande condessa do clã da neve está interessada em mídias sociais e notícias do mundo humano. Bem, meu clã é principalmente focado em política internacional e doméstica. É sempre bom pesquisar coisas novas e saber como os humanos pensam. Ela falou em um tom convincente. Victor apenas sorriu levemente enquanto olhava para a mulher em silêncio. Victor e Agnes sabiam que a mulher estava falando bobagem, mas ela não ia desistir. Não sabia por quê, mas sentia que se cedesse agora, perderia para Victor. E de alguma forma, ela não gostou. Neste concurso de olhares, os dois ficaram por vários minutos olhando um para o outro em silêncio, e não foi até depois de 30 minutos Agnes desviou os olhos, e uma pitada de vergonha apareceu em seu rosto. Eu venci. O sorriso de Victor cresceu. TSK. Ela estalou a língua em aborrecimento. Victor riu levemente. A risada de Victor era como uma música suave para os ouvidos de Agnes, e isso a fez se sentir estranha. Ela tinha acabado de notar pela primeira vez que ele havia mudado muito em comparação com antes. Na verdade, acho que ele nunca mudou, mas nunca tentei olhar para ele. Agnes estava um pouco confusa agora, imaginando qual opção era a correta. Você queria falar comigo? Victor tocou no assunto anterior. E quando ele tocou no assunto, a confusão de Agnes desapareceu e foi substituída por um olhar sombrio, como se ela estivesse prestes a dizer algo extremamente importante e difícil. Victor permaneceu em silêncio enquanto esperava que Agnes dissesse algo. Mesmo que eu saiba o que aconteceu através de suas memórias. Eu quero ouvir da sua boca. Agnes mordeu o lábio e olhou para Victor seriamente, olhando para aqueles lindos olhos violeta, olhos que, por mais de um milênio, ela sempre esteve observando e perto. Olhos que foram herdados por sua prole, por sua linda filha Violette. Não só isso, sua beleza divina que poderia fazer qualquer mulher abrir as pernas se ele pedisse, uma beleza que era diferente do homem que ela conhecia que tinha uma beleza andrógena e um tanto frágil. O homem à sua frente tinha uma beleza mais viril, como um guerreiro. Quem é você? Ela queria ouvir a resposta da própria boca deste homem, uma resposta para que ela pudesse aceitar o que tinha acontecido. Tudo o que ela queria era acabar com seu estado confuso. Um pequeno silêncio caiu ao redor deles até que Victor falou em tom neutro. Meu nome é Victor Walker, filho de Anna Walker e Leon Walker, um ex-humano que virou vampiro nobre, um vampiro que adquiriu 4 lindas esposas que eu amo muito, um vampiro que fará qualquer coisa por sua família. E, o vampiro que absorveu toda a existência do ser conhecido como Adonis Snow. Agnes mordeu o lábio com força. O que Victor disse foi essencialmente dizendo que Adonis não existia e que Victor havia absorvido sua existência, apagando assim a existência de Adonis. E isso a deixou furiosa. Mas Victor não estava acabado. Eu sou o homem que Adonis não escolheu para herdar suas memórias, desejos, bênçãos e maldições. O homem a quem ele confiou o futuro de sua filha e a proteção do clã da neve. É.
Ele lentamente levantou a mão e apontou para a mulher na frente dele. Você. A raiva de Agnes lentamente começou a cair de seu peito, e quando ela mordeu o lábio, pequenas lágrimas cristalinas começaram a cair de seus olhos. Ela baixou a cabeça e agarrou firmemente a espada que estava segurando. Ouvindo os soluços quase imperceptíveis de Agnes abaixo, Victor permaneceu olhando para ela. Mesmo que seu coração doesse com a visão, ele ainda permaneceu no lugar. Qualquer ação, ou demonstração de piedade, seria considerado apenas um insulto à condessa. Agnes veio procurá-lo, sabendo as respostas. Ela sabia que ia se machucar, mas, assim como ela disse no início, ela veio aqui para ouvir da boca do próprio Victor. Ela queria que Victor fosse o carrasco que jogou a realidade em que ela se encontrava em seu rosto. E ao ouvir a realidade mais uma vez, ela caiu em um estado triste. Só triste. Não havia pena ou sentimento de negação, apenas um estado de tristeza que uma pessoa estava ao perder um ente querido. A fonte deste conteúdo é com. E desta vez, a queda foi muito maior do que a primeira vez que ela descobriu que Adonis estava morto. Antes, ela sabia, mas se recusou a aceitar. Agora, ela sabia e aceitava. Ela aceitava que o homem que ela amava não existia mais, e isso doía mais. Suas emoções fluíram por seu corpo como um tsunami. Ele talvez Natásia, que era mais próxima dos dois, eram os seres que mais entendiam Agnes agora. E mesmo que ele entendesse tudo isso, mesmo que entendesse que não deveria mostrar nada para a mulher determinada na frente dele, mas uma vez que o coração de Victor falhou, ele simplesmente não podia ignorar a visão na frente dele. Ele não podia mostrar misericórdia ou dizer algo como, vai ficar tudo bem. Mas ele poderia dar seu apoio silencioso. Aproximando-se dela com passos silenciosos, Victor apenas ficou na frente dela, e isso foi o suficiente para Agnes. Agnes relaxou o corpo ao sentir a presença dele, apoiando a cabeça no peito dele, enquanto sua espada caía no chão e perfurou facilmente o concreto. E ela segurou as roupas de Victor com as duas mãos enquanto as lágrimas em seus olhos começaram a cair mais rápido. Seu coração doía. Seu rosto estava uma bagunça, sua visão há muito estava cheia apenas de lágrimas, e ela estava completamente indefesa. Em todas as suas memórias, Victor nunca tinha visto Agnes nesse estado, um estado tão frágil. Victor mordeu os lábios trêmulos e lutou contra a vontade de abraçar a mulher na frente dele. Essa situação se tornou um pesadelo para Victor. Ele estava sentindo tudo muito mais intensamente. E a conversa que ele teve com Adonis estava passando por sua visão como uma repetição de filme, a visão de Violette triste, e agora? Agnes. Uma tristeza pesada podia ser vista na expressão de Victor. Victor mordeu o lábio com mais força, e o sangue começou a cair, e pode ser da dor. Ele começou a recuperar os sentidos, e seu olhar ficou mais neutro. Não era hora de fraquejar, ainda não. Ele tem um dever a cumprir e uma responsabilidade a exercer. Ele precisava ser forte. Victor gentilmente levantou a mão. Como se tocasse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Ele começou a acariciar a cabeça de Agnes silenciosa e ritmicamente. No momento em que Agnes sentiu o toque de Victor, ela não pôde deixar de desmoronar mais uma vez enquanto enterrava o rosto nas roupas de Victor e chorava um pouco mais alto. O som do choro dela foi abafado pelas roupas de Victor, o som um pouco mais alto da música. E o som da conversa das garotas que falavam alto, mas mesmo assim, alguns vampiros que passavam podiam ouvir. Felizmente, alguém entendeu a situação. O que você está fazendo? Natásia perguntou em um tom severo. Lilith e Elizabeth se encolheram um pouco quando ouviram o tom de voz de Natásia. Estávamos apenas curiosos. Os dois olharam para o lado e viram Natásia. Quando ela apareceu aqui, ela não estava ao lado de Skatash. Os dois pensaram ao mesmo tempo. Não há nada que possa satisfazer sua curiosidade aqui. Ela sorriu suavemente e, ao pegar nos braços das duas garotas, falou, venha comigo. Arrastando as duas garotas que protestavam em direção a Morgana, Natásia acenou com satisfação enquanto empurrava os intrusos para longe. Espero que com isso ela consiga superar a morte daquele homem. Natásia pensou. Ela não entendia completamente Agnes, pois nunca teve um grande amor como Agnes, então ela nunca passou pelo sentimento de perder esse amor. Mas ela podia entender um pouco quando se imaginava na situação de Agnes.
E se de repente ela recebesse a notícia de que seu amado Darling havia morrido? Seu amado Victor que ela lutou tanto para lhe aceitar. O amor de sua vida que lhe deu tudo o que ela sempre quis. E pior ainda, e se ela recebesse a notícia de que não podia fazer nada contra o homem que matou seu amante por causa das circunstâncias que cercaram aquela morte? Ela definitivamente ia surtar de várias maneiras possíveis. A cabeça dela não está mais boa. Ela era uma mulher com uma segunda personalidade devido a traumas passados, e depois acrescentando mais um trauma. Ela não tem ideia do que seria capaz. E porque ela entendeu que deixou tudo nas mãos de Victor, ela não teve outra escolha porque esta era uma questão que envolvia os dois. Espero que ela esteja bem. Ela pensou enquanto olhava para a varanda que estava com as portas fechadas. Victor sorriu gentilmente. Natasia realmente compartilhou a mesma bondade que Sasa. Tal mãe e tal filha. Ambas eram mulheres incríveis. Victor não pode deixar de se sentir sortudo por ter duas esposas assim. Eu tenho que agradecer a ela depois. Olhando para a lua enquanto a cabeça de Agnes, seus olhos se suavizaram visivelmente, embora seja uma noite linda e agradável. Não posso apreciá-la como antes. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 441. Determinação. Victor havia perdido a noção do tempo, mas não podia ser culpado por isso, considerando que Nightingale não tinha sol para indicar a passagem do tempo. Ele só sabia que algum tempo havia se passado porque em algum momento, o barulho da conversa começou a se dissipar, e ele viu que algumas pessoas começaram a sair. Esses são Jeanne, Adam, Morgana, Lilith e Elizabeth. Victor, o tempo todo, continuou a apoiar Agnes em silêncio. Em algum momento, a mulher parou de chorar e, lentamente, começou a abraçá-lo de boa vontade. Deixe-me ficar assim por um tempo. MMM. Fazendo um som de aprovação, Victor apenas deixou Agnes fazer o que ela queria. Usando o corpo de Victor como apoio, Agnes abraçou seu corpo e deitou a cabeça em seu peito. Victor era mais alta do que ela, e isso era algo que ela estava secretamente feliz agora porque ela podia entregar completamente seu corpo ao seu abraço. Sentindo o calor do corpo do homem, sentindo a carícia em sua cabeça, cheirando seu doce perfume, sentindo o cuidado silencioso que ele tinha por ela. Agnes se sentiu tão protegida. Era como se ela pudesse simplesmente se deitar sem preocupações no mundo, um sentimento que ela havia esquecido há muito tempo e só agora percebeu que havia perdido. Por estar sempre preocupada com a doença de seu falecido marido, ela estava sempre no limite, o medo de perder seu querido a qualquer momento, o medo de que ela fechasse os olhos e a doença atacasse seu marido. Por causa disso, ela teve poucos momentos de paz em toda a sua vida de casada. Ela apertou levemente a mão e mordeu os lábios quando um sentimento ruim começou a crescer em seu peito enquanto os pensamentos negativos começaram a invadir seu interior. Os vampiros eram uma raça problemática, pois sentiam tudo com mais intensidade, como um botão que aumentava tudo em 100x o valor. Ela estava experimentando isso em primeira mão e, com a maneira como seu humor muda rapidamente, era bastante assustador. Mas isso não parecia ser um problema quando ela estava perto de Victor. Seu humor rapidamente melhorou quando sentiu a carícia de Victor em sua cabeça e, inconscientemente, ela concentrou sua atenção na conexão de Victor. E ela sentiu todos os sentimentos de Victor sobre essa situação. Victor conseguia esconder seus sentimentos bem, mas para alguém que está casado há muito tempo, ela sabia que os sentimentos não podem ser escondidos entre o casal. Era assim que a magia funcionava. E ao sentir essas emoções, ela começou a se acalmar novamente. Suspirar. A facilidade com que ele me acalma é bastante assustadora. Agnes suspirou enquanto pensava em diversão. Nem mesmo seu falecido marido poderia fazer isso com ela. Depois de mais alguns momentos de silêncio, as emoções de Agnes se acalmaram completamente, e agora ela apenas tinha os olhos fechados enquanto permanecia abraçada com Victor. Ela estava apreciando completamente essa emoção pacífica que estava sentindo. Honestamente, ela se sentia tão grata agora. Se Victor não estivesse por perto, ela não saberia como ela reagiria. A raça vampira que sente tudo com mais intensidade, com os efeitos dos poderes do clã da neve em suas emoções, se não forem controlados, seus sentimentos em relação à situação, não esquecendo sua personalidade peculiar de exagerar tudo e somar a sua conexão com a espada Fafnir. Juntando todos esses fatores que amplificam suas emoções,
Agnes era como uma bomba ambulante de sentimentos. Você se acalmou? Victor perguntou em um tom suave. A pergunta repentina assustou um pouco Agnes e a despertou de seus pensamentos. Olhando um pouco para cima, ela viu o rosto gentil de Victor, e seu coração deu uma pequena batida quando ela respondeu. Sim. Apesar da imensa relutância, ela se afastou dos braços perigosamente confortáveis de Victor, e foi só quando ela se afastou que ela viu o estado das roupas de Victor. Sinto muito sobre as roupas. Ela começou a ter um pequeno colapso interno quando se lembrou do que havia feito antes, e uma pitada de vergonha apareceu em seu rosto. Ah! Alguém, por favor, me mate. Não posso acreditar que chorei como uma garotinha. Ela estava tão envergonhada que, se houvesse um buraco por perto, ela pularia rapidamente nele e só sairia depois que todos os outros tivessem ido embora. Olhando para suas roupas, ele disse, não se preocupe com isso. Os olhos de Victor brilharam levemente, e a atmosfera ao redor de seu corpo começou a esquentar e, como por mágica, suas roupas molhadas ficaram completamente. Seu controle sobre o fogo é bastante impressionante. Ela elogiou sinceramente. Havia poucas pessoas no clã da neve que tinham um controle tão meticuloso. Victor abriu um pouco os olhos ao ouvir o que Agnes disse. Acho que foi a primeira vez que ela me elogiou ou olhou para mim sem me comparar com ninguém. Mostrando um pequeno sorriso, ele disse, ainda estou longe do meu objetivo. Oh! Qual é o seu objetivo? Agnes perguntou curiosa. Combinar os elementos e criar novas propriedades como um fogo de gelo. Victor falou honestamente enquanto tocava seu queixo. Agnes olhou para Victor em choque. Era como se ela tivesse ouvido alguma bobagem sem sentido. Aquilo é. Ela parou o que ia dizer quando se lembrou de quem estava na frente dela. Alucard, o quinto conde dos vampiros, o vampiro mais jovem da história a se tornar um conde vampiro, e o segundo progenitor da raça dos vampiros. Se for ele, talvez não seja impossível. Era um pensamento ridículo mudar as características de um poder ou combiná-las e transformá-las em algo que novo, mas essa possibilidade não era impossível para Alucard. Victor se agachou e pegou sua espada do chão, seus olhos violeta brilharam levemente, e por um momento, ele sentiu a intenção de algo invadir sua mente. Vendo a espada reagir, Agnes ia alertar Victor, mas o que aconteceu a seguir a deixou em completo choque. Comporte-se. A autoridade contida em suas palavras parecia ser capaz de dobrar o próprio mundo à sua vontade. E o efeito dessas palavras foi imediato, pois a espada lentamente começou a se acalmar. O que, apesar de conter apenas o fragmento da alma de um dragão, ainda é a alma do dragão de fogo mais poderosa. Como ele pode suprimir a espada tão facilmente? Victor examinou a espada e assentiu, satisfeito. Era uma espada bonita e bastante interessante. Apenas tocando a espada, ele podia sentir suas habilidades de fogo aumentando a quantidade que ele podia controlar. Se antes ele conseguia fazer uma grande bola de fogo apenas com seus poderes, agora ele pode fazer 5 bolas de fogo do mesmo tamanho. A espada amplificou o poder do fogo e aumentou a saída do usuário, amplificando assim o poder destrutivo. É uma boa espada. Victor tinha lembranças dessa espada, mas nunca chegou a vê-la ou tocá-la. Embora ele tenha aprendido sobre a espada através dos registros do clã da neve e conversas com Agnes no passado. Victor aproximou-se de Agnes e entregou-lhe uma espada enquanto segurava o cabo. Apenas tome cuidado para não se deixar influenciar por isso. Ele deu um leve aviso mostrando sua preocupação, mas ele tem certeza de que não precisava dizer as consequências de empunhar essa espada. Como condesse líder do clã da neve, Agnes conhecia muito bem os riscos. Agnes não disse nada, apenas aceitou a preocupação e gentileza de Victor com um simples gesto, enquanto pegava o punho da espada e a segurava. Logo seu olhar voltou para Victor, falando especificamente, seu pescoço. Gole. Agora que ela sentiu um peso ser retirado de seu corpo, a sede de sangue tomou conta de todo o seu ser, e ela parecia um andarilho perdido no deserto que não bebia água há muito tempo. Victor riu suavemente quando viu o olhar vermelho sangue de Agnes e seu desejo explícito emanando de sua conexão. Você sabe o que vai acontecer se você beber meu sangue enquanto estiver com esse vínculo, certo? Sim. Lentamente, ela virou o rosto enquanto mordia o lábio em frustração. Ela queria tanto lamber e chupar aquele pescoço, o próprio ato de segurar parecia uma tortura.
Agnes nunca teve que segurar sua sede de sangue por tanto tempo desde que, ao contrário de Natasha e Scatashi, que mataram seus maridos e sofriam de falta de sangue, ela nunca teve um problema com isso antes. Como Scatashi aguentou isso por tantos anos? Um novo respeito por aquela mulher nasceu no corpo de Agnes. Tome seu tempo para pensar sobre o ritual, Agnes. 1. Ela olhou para Victor e só o viu se afastando. Se você quiser terminar esta conexão, eu estarei lá para você. Nenhum sentimento podia ser ouvido na voz de Victor, ele estava apenas relatando fatos. Afinal, enquanto Agnes se mantivesse nessa conexão do jeito que está agora, seria apenas uma tortura para ela, mas Victor também não tinha o direito de expulsá-la ou pedir o divórcio. Ele entende muito bem que essa conexão é uma espécie de última lembrança para Agnes de seu ex-marido, e ele respeita dela. Afinal, de certa forma, Victor é o intruso de tudo isso, e Agnes não tem culpa de nada. Espere. Ela ia dizer-lhe para esperar, mas ela parou quando percebeu que não tinha isso agora. Ao pensar nas palavras que Victor havia falado ao sair, ela percebeu o que ele queria dizer. O divórcio ritual precisava do consentimento do casal. Só assim a magia será desfeita. Olhando para as costas do homem se afastando, vários sentimentos passaram pelo seu coração, mas o sentimento mais predominante foi relutância. Ela não queria perder isso que ela tinha com Victor. Mas ao mesmo tempo que o sentia, também entendia que devia dar uma resposta rápida a este problema. Ela não podia ficar em cima do muro por muito tempo. Isso só machucaria Victor e ela mesma. Assim como a esposa precisava do sangue do marido, o marido também precisava do sangue da esposa. E naquele breve olhar que Victor deu a seu corpo, ela podia sentir seu desejo transbordando. Ele a queria, ele queria seu sangue, ele tinha sede de sangue por ela. Mas, por respeito a ela e apenas a ela, ele não fez nada. Essa gentileza e carinho tocaram as profundezas do coração de Agnes. Suspiro. Não é de admirar que Scatash tenha caído. Pegando o celular, ela olhou para a foto que tirou do genro. Enquanto observava a foto, por apenas alguns segundos, seus olhos dourados ficaram sem vida. Ela mordeu o lábio e uma variedade de sentimentos complexos inundou seu coração, sentimentos que nem ela mesma entendia. Ela precisava de espaço para pensar. Alguns segundos depois, seus olhos voltaram ao normal, e ela guardou o celular. Enquanto seu cabelo esvoaçava nos ventos frios de Nightingale, ela olhou para as duas luas. Esta noite é uma bela noite. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 442. Desejo obsceno. Victor e seu grupo estavam se preparando para retornar. Agnes, Natasha e Scatashi retornariam ao seu clã. Com o plano que eles decidiram na reunião, eles tinham muito o que fazer. Para a grande infelicidade de Scatashi e Natasha, as duas mulheres mais velhas queriam estar com Victor. Mas este assunto é tão importante que nem mesmo Scatashi ou Natasha podem ignorá-lo. Scatashi não ficará ociosa. Com uma possível guerra no futuro, ela precisa exigir alguns favores. Por viver muito, ela tinha muitos contatos pelo mundo, contatos que ela ficaria extremamente chateada em perder. Por isso, ela entrará em contato com eles para fazer com que eles juntem no momento certo. Um acordo foi feito entre os 5 condes de que eles não falariam abertamente do projeto para a nova cidade de Nightingale. Não até que esteja pronto, é claro, segredo absoluto é a chave. Nem mesmo que eles precisem usar todos os seus pergaminhos de contrato de nível ouro. Outra razão pela qual Scatashi estava com pressa é que ela precisará estar no comando do exército de Vlad quando a invasão demoníaca começar, e ela não aceitará pessoas inúteis. Ao terminar seus deveres em seu território, ela dará o comando de seu território a Siena, sua filha adotiva mais velha, e depois irá para a capital real. Espero que Victor não tenha me decepcionado com o treinamento de minha filha. Scatashi não negava que estava levemente ansioso para ver o resultado do treinamento de sua filha com Victor. Agnes tinha muito o que pensar esta noite. Ela também precisava se preparar para o plano, afinal, a cidade seria construída em seu território. Por outro lado, Natasha, assim como Agnes, sabiam que esta era uma grande oportunidade para sua família, pois poderiam crescer ainda mais quando este projeto estivesse concluído. Sua influência, poder político e econômico dará um salto qualitativo quando o projeto for finalizado. E não era só isso, ela precisava dar a boa notícia para a filha.
Ela está animada para compartilhar todos os detalhes de sua noite com o marido. Ela quer que sua filha experimente o prazer de ter suas entranhas doendo no dia seguinte. Esse é um mundo totalmente novo de prazer que ela quer que sua filha experimente. E quem sabe? Talvez sua filha fique tão animada e goste dessa nova sensação. Talvez, como ela, sua filha desperte o atributo M em sua linhagem. Com isso, eu posso ter meu trio. Ela não pode deixar de mostrar um sorriso pervertido. Não se engane, Natasha e todas as esposas de Victor são estritamente heterossexuais. Violette, Saz e Ruby principalmente não gostam de compartilhar sua noite com Victor. Elas gostam de fazer isso sozinhas com ele. Ruby e Violette uma vez tentaram no passado dormir juntos com seu querido, e embora estivessem satisfeitos quando Victor encheu suas entranhas e os devastou completamente, a sensação que tiveram no dia seguinte só pode ser descrita como estranha. Eles ficaram satisfeitos. Sim. Mas um sentimento de incongruência pairava no ar, um sentimento de que não era tão divertido quanto eles pensavam. Eles estavam se sentindo muito contidos. Não foi uma experiência emocionante ver a amiga fazendo sexo com o marido. Eles sentiram ciúmes, eles se sentiram possessivos. O que é normal considerando suas personalidades que em casos normais causariam problemas, mas isso simplesmente não acontece. Porque Victor é bom em lidar com o Ian deles. Por causa disso, eles nunca mais fizeram isso depois daquela estranha experiência. Ruby preferia fazer sexo sozinha com seu marido. E atrás de quatro paredes ela soltava seu verdadeiro eu luxurioso que tinha vários fetiches. E Violette gostava de ser selvagem, e enterrar Victor em seu amor que era forte como um tsunami. Ela gostava de acordar no outro dia só com o marido, e somente com o marido na cama. Ela se sentiu mais satisfeita assim. Dormir juntos na mesma cama é uma coisa, afinal, todo mundo quer sentir o calor do Victor. Ao dormir com ele, eles se sentem bem tranquilos e confortáveis. Agora fazer sexo junto numa orgia é um grande não, para as duas mulheres. Eles amam Victor, eles têm uma obsessão por Victor, um desejo de posse e estar com ele para todo sempre. Eles gostam um do outro, mas não dessa maneira. Como herdeiros de clãs influentes, eles têm seu orgulho e, no final das contas, podem ser aventureiros e tentar algo novo com o marido. Mas se não gostarem, abandonarão imediatamente essa atividade. A vontade de ter uma dupla com a amiga de infância nasceu dessa vontade de tentar algo novo com o marido. Natasha não era muito diferente. Ao viver por milênios, você adquirirá algumas peculiaridades. Claro que ter as entranhas destruídas e acordar no dia seguinte com o útero cheio de sementes brancas é algo que ela nunca vai deixar de fazer. Ela adorava essa sensação, principalmente quando tinha um marido tão capaz quanto o dela. O que acontece é que, depois da noite em que ela transou com Victor, seus fetiches reprimidos que não podiam ser realizados no passado começaram a aparecer. E ela queria testar todos esses fetiches com o marido e, claro, com a filha. Como mãe responsável e protetora, ela quer ver a filha arrasada pelo marido que ambas amam. Só de imaginar sua amada filha que viu crescer nessa situação e com o homem que ambas amavam, ela sente borboletas voando em seu estômago. Suas entranhas se contorcem um pouco, e ela não pode deixar de mostrar um sorriso pervertido. Ela quer experimentar o combo mãe-filha. Talvez comprar fantasias, ou um chicote. Vê-las. A mente de Natasha estava correndo mais rápido que um supercomputador obsceno. O pensamento de estar na mesma cama com Violette e Ruby nunca passou pela cabeça de Natasha. Esses sentimentos incluíam apenas sua filha. E apenas suas futuras filhas. Tosse. Natasha tossiu um pouco, e seu rosto ficou um pouco envergonhado. Controle sua perversão, Natasha. Não estrague tudo. Ela repete para si mesma como um mantra, continuando seus pensamentos. Natasha acha que se ela visse o marido fazendo sexo com uma de suas esposas na frente dela, ela ficaria com ciúmes, e não se excitaria. Ela apenas tentaria atrair a atenção dele, e isso poderia aborrecer o marido. Algo que ela não queria. Ao viver por muito tempo, é uma obrigação. Seres longevos adquirem fetiches excêntricos. Mesmo Agnes e Scatash têm certos tipos de fetiches excêntricos. Acredite ou não, Natasha pode ser considerada a mais normal do grupo. Afinal, Agnes já foi uma hedonista que se acalmou quando encontrou Adonis. Scatash. Bem, ela é Scatash. Olhando para Scatash que estava andando perto dela.
Meus instintos dizem. Essa mulher, ela é a mais excêntrica entre nós. Ela simplesmente não teve a oportunidade de explorar esse novo lado dela. Afinal, ninguém era digno de ficar ao seu lado. Natasia, Agnes e Skatashi pararam de andar quando viram o que Victor fez. O que aconteceu, querido? Natasia perguntou em um tom amoroso. Apenas algo interessante. Skatashi, Agnes e Natasia não perdem tempo em perguntar a ele. Eles apenas olham na direção que ele está olhando. Apesar de não ter a habilidade que Victor tinha, ela podia sentir algo. O rei dos vampiros e outro vampiro. Esse sentimento é meu clã. Agnes estreitou os olhos. De repente, o grupo para de sentir a presença do vampiro. E tio, ele realmente é rápido. Victor riu divertido quando viu Alexios criando uma fina camada de espaço com seu poder. O que era completamente inútil diante do olhar de Victor, ele ainda podia ver mesmo com essa barreira. Victor, o que aconteceu? Perguntou Skatashi. Victor olha para Skatashi. Não sei, apenas senti alguém do meu clã, quer dizer, do clã da minha esposa, e senti a presença do Vlad, por isso fiquei curioso. Victor sorriu levemente, e eu não esperava ver Vlad sendo abraçado por uma mulher. Um silêncio caiu ao redor, as reações das mulheres foram mistas. Skatashi permaneceu neutro, Agnes deu um pequeno sorriso de escárnio e Natasia riu maliciosamente. Outra mulher, hein? Ele não perde tempo. Inês falou. Esse velho não namora alguém da noite para o dia, ela deve ser uma amante do tempo de suas esposas. Skatashi falou em um tom neutro. Seremos capazes de ver uma nova rainha no futuro, e alguém do meu clã. Agnes pensou com um pequeno sorriso. Talvez, mas provavelmente, Vlad removeria essa mulher de seu clã. Afinal, ele não quer dar mais poder político aos condes. Skatashi deduziu. Apenas ignore. Quem se importa com o relacionamento dele? Deixe ele se divertir. Natasia pula em cima de Victor que estava pensando profundamente em algo, e pega no braço dele. Ela encosta seu corpo sedutor nele, e o olha com um olhar febril. Mais importante que ele, você deve nos satisfazer. Nós? Victor perguntou com um pequeno sorriso. Natasia olhou pelo canto do olho para Skatashi e Agnes, e abriu um sorriso que fez as veias saltarem na cabeça das duas mulheres. Sim, eu e minha filha. Ela falou com fervor quando seu perfume sedutor explodiu no nariz de Victor. Ela vai concordar. Victor perguntou enquanto colocava os braços ao redor de Natasia. Quem sabe, tio? Ela lentamente aproxima seus lábios de Victor. Temos que perguntar a ela mais tarde. Victor riu divertido, e imaginando ter o pacote mãe-filha, um sorriso de expectativa não podia deixar de crescer em seu rosto. Ele não seria hipócrita e diria que não estava interessado. Agarrando seu corpo sedutor contra o dele, e segurando sua bunda tonificada com força, ele começa a apalpá-la através de seu vestido enquanto massageia a área sensível. Tio. O fogo no corpo de Natasia começou a acender, e ela gemeu levemente. Lentamente aproximando os lábios de Natasia, Victor não a beija, mas sussurra em seu ouvido. Você provocou muito os dois, minha linda e adorável esposa. Natasia acorda de seu estado excitado ao sentir duas mãos tocando seu ombro. Olhando para trás um pouco mecanicamente, ela viu os rostos de Agnes e Skatashi. Fogo literal emanava do corpo de Agnes, sua expressão era digna dos monstros Yokai chamados Onis. Por outro lado, Skatashi estava emanando um ar frio, e seus olhos vermelhos brilhantes e afiados eram simplesmente aterrorizantes. Cadela, eu aguentei sua provocação a noite toda. A pressão no corpo de Skatashi começou a aumentar. Mas não mais. Eu me pergunto como estão suas resistências ao fogo, meu caro amigo tio. Agnes abriu um sorriso maníaco. Oi. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, ela ouviu de Victor. Se você sobreviver, vamos tentar aquele jogo de mãe e filha. Lentamente sua mão acaricia o corpo de Natasia, e alcança seus seios. Ele pressiona levemente os mamilos de seus seios, e diz, tio. Ela se contorceu um pouco. Ela estava em um estado como se estivesse no céu e no inferno ao mesmo tempo. Essa era a famosa técnica de vara e cenoura. Eu prometo que vamos tentar todos os seus fetiches. Estrondo. Victor desaparece em um raio quando sente o olhar de Skatashi e Agnes sobre ele. Um sorriso distorcido começou a crescer no rosto de Natasia. Seus dentes afiados começaram a aparecer.
Sua respiração estava irregular, seus olhos brilhavam vermelho sangue e seu desejo explodiu. Vamos foder. Estrondo seu corpo brilhou em um relâmpago. Ela estava motivada. Duas contas. PFFT, ela sentiu como se pudesse encarar Deus agora. Assim como nos velhos tempos. Os sorrisos de Agnes e Scatashi cresceram, e logo a razão pela qual eles estavam irritados desapareceu de suas mentes, e apenas o desejo de batalha apareceu nos rostos das duas mulheres. Assim como nos velhos tempos. Agnes e Scatashi falaram ao mesmo tempo. O sorriso das duas se torna o mesmo de Natasha e, no momento seguinte, as três desaparecem. Eles apareceram na floresta longe da capital real, e os três entraram em confronto. Boron. Victor, que estava observando tudo de longe, apenas mostrou um pequeno sorriso como se tudo estivesse de acordo com seu plano. Ah, tio, elas são realmente boas mulheres. Ele não pôde deixar de dizer isso enquanto ria. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.